E aí, pessoal, beleza? Professor Guga, mais uma vez aqui no videocast do Brasil Escola. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade entre adolescentes, esse número assombroso, né, que a gente teve recentemente, indicando que o número de adolescentes ansiosos hoje supera o de adultos. E eu trouxe aqui a Rainara Alves, que é psicóloga clínica, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso, né, para pensar um pouco sobre essa doença, sobre a relação dela com a nossa sociedade, enfim, com o que a gente tem para falar sobre isso. Rainara, seja bem-vinda. Obrigada, Guga. Muito bom estar aqui para ter esse bate-papo com vocês sobre saúde mental. Esses dados que a Folha soltou são super preocupantes, mas eram previsíveis, né? Principalmente depois da pandemia, porque na pandemia a gente teve um boom de diagnósticos, inclusive a reportagem que traz os dados da pesquisa, né, que foram do SUS, do PISA, e alguns dados do IBGE, do quanto o número de adolescentes acima de 10 anos, crianças e adolescentes, foram diagnosticados com depressão e ansiedade, que superou o nível dos adultos, que pela primeira vez isso acontece no Brasil. Eu fiquei muito alarmado com isso, assim. Você fala, já era esperado que isso acontecesse, em virtude, né, da pandemia e tudo mais, mas eu imaginei que o aumento seria para todo mundo, né? Mas parece que existem outros fatores que estão relacionados também ao crescimento da ansiedade entre os jovens, né? Acho que seria legal primeiro, antes da gente entrar nesses dados e chafurdar aí, seria bom a gente pensar um pouco assim, o que é a ansiedade? A ansiedade é um problema? Assim, a ansiedade, ela existiu desde sempre? Como é que era? O que virou? Bom, então, a ansiedade é uma emoção humana, como qualquer outra, todos nós. A ansiedade é... Como lá no Divertidamente 2. Como no Divertidamente 2, exatamente. É uma emoção que nos protege de colocar nossa vida em risco. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes adolescentes, né? Na época que a gente era homem da caverna e estava correndo à procura de comida, e aí vinha um leão, uma onça, coração disparava para você subir numa árvore, se proteger em algum lugar, porque é aquilo que protege a nossa vida. A questão que a gente vem vindo desde os anos 2000, vamos colocar esse marco aí, né, da virada do século, é que muitas coisas começaram a ser ameaçadoras para a gente se proteger. Não só mais o leão, o tigre, o emprego que a gente perdeu, o emprego que os nossos pais perderam. Então, todas as coisas começaram a ser ameaçadoras. Uma mensagem que eu mandei para o fulano e ele não foi respondida, tô ansioso, né? Porque tudo começa a desencadear a ansiedade, que é um sentimento comum que todos nós sentimos, né? E às vezes o que aumenta o diagnóstico é exatamente as pessoas não saberem até que ponto é algo comum e até que ponto é um transtorno de ansiedade de fato. Porque hoje já se fala em um transtorno generalizado de ansiedade, um caso mais extremo, seria? Sim, extremos, né? A ansiedade generalizada é como se a pessoa não vivesse em outro estado se não fosse o estado de alerta, que é o que a gente chama, que é a emoção comum, né? A ansiedade é o estado de alerta. Para quem viu Divertidamente, lembra como ela fica, né? Ela provoca aquele estado de alerta. E aí, quando ela tem uma crise de ansiedade, é que tudo é um alerta. Então, a menina abriu a boca, é um alerta. Os pais falam, é um alerta. Tudo é um alerta. Então, nesse estágio, nesse momento, corre-se o risco de a gente começar a fazer teoria da conspiração, né? Assim, se eu estou vivendo um momento, eu acho que todo mundo já deve ter passado por um momento de ansiedade, assim, mais severa, né? E a gente começa a alimentar teorias, né? Assim, eu acho que ele não me respondeu porque ele não gosta de mim. Ela olhou daquele jeito pra mim porque tem alguma coisa errada. Ela não gostou do meu cabelo. Ela tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Não é? Exatamente. Tem isso, né? Exatamente. É tipo uma fantasiação, assim. Porque o estado de alerta, né? E aí eu acho super legal porque lá no Divertidamente eles conseguem colocar esse estado de alerta super visível, né? Que é quando ela começa a funcionar em hiper mega velocidade, como se fosse um flash. O estado de alerta, ele começa a vir com tudo. Então, desde a mensagem que não foi respondida,
Porque o estado de alerta deveria ser proteção do futuro. É tipo, a gente antecipa algumas coisas. Então, se eu for atravessar a rua, eu antecipo que eu posso ser atropelada. Então, eu vou olhar para os dois lados da rua. Isso é a ansiedade normal, comum. Agora, eu não vou atravessar a rua porque eu vou morrer. É uma fantasia, Sim. né? Mas eu não atravesso a rua porque eu acho que eu vou morrer. Que é diferente de olhar para os dois lados para ver se está vindo o carro. Porque pode acontecer um acidente. Entendi. E assim, o estado de ansiedade, ele às vezes é muito maior do que o tempo de atravessar uma rua, né? Às vezes a gente passa muito tempo nisso e vira uma coisa que a gente fica ruminando ali, né? Uma coisa que a gente fica remoendo, né? Que volta. E que volta o tempo todo, né? Volta, dependendo do estado de alerta, né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem problema em se relacionar, né? Hoje eu vejo que os adolescentes têm muita dificuldade de relacionamentos, de criar laços, criar vínculos, Independente grupos, de ser relacionamento amoroso. independente de relacionamento amoroso. Eles têm um medo muito grande do julgamento. Então, para eles é muito... Ontem mesmo, quarta-feira, eu escutei de um paciente que ele falou assim, é muito mais fácil no mundo virtual ter amigos, porque as pessoas não sabem quem eu sou de verdade. Então, se elas saberem quem eu sou de verdade, elas não vão querer ser os meus amigos. Então, tem essa questão de poder criar uma vida, um personagem, e as pessoas gostam daquele personagem, não necessariamente de mim, né? Porque eu tenho medo de me expor a esse ponto, de ser rejeitado. Isso tem a ver um pouco com essa sociedade de controle na qual a gente vive hoje, né? Essa ideia de que a gente tem que ter controle de tudo, inclusive sobre o que as pessoas podem ou não ver de nós, né? Quando eu crio um avatarzinho lá, um personagem num jogo, por exemplo, eu quero que as pessoas vejam somente aquilo que eu tenho controle sobre, né? O que é essa? Será que é essa invasão da internet a todos os ambientes, e agora a gente está o tempo todo, né, nessa hiperconectividade? Será que por causa disso? Eu acho interessante porque a gente vê a pandemia como um marco, né, no diagnóstico, mas é claro que isso vem vindo desde 2010, mais ou menos, que é quando a gente tem uma hiper mega explosão das redes sociais, né, WhatsApp, Instagram. A pandemia deu um boom pro TikTok, que hoje é a rede social principal dos jovens. A mais ansiosa de todas, né? Dos jovens, vão ter de 10 a 25 anos, né? Inclusive, essa semana, uma TikToker famosa, assim, uma influencer, Manu City, não sei se você ouviu falar hoje, essa semana foi o tema dos pacientes, que é uma influencer, uma menina que ficou famosa no TikTok, mostrando a rotina exaustiva dela como estudante para passar em medicina. E ela viralizou com os vídeos dela de organização, acordar às 5 horas da manhã para estudar e tal, aquela maratona de estudantes pré-vestibulares, né? E ela ficou famosa por conta disso, virou uma influencer, começou a fazer o trabalho dela também como influencer, passou para medicina na UFRJ. E essa semana ela anunciou que ia desistir de medicina. Olha só. Porque estava muito difícil conciliar com a carreira dela de influencer. E aí deu um boom na internet, assim, no TikTok você só fala disso. Inclusive foi um tema das sessões de alguns pacientes essa semana. Tipo assim, como assim ela desistiu de medicina, né? Eu falei, você já pensou que um stories dela é um salário inteiro de um médico que trabalha 30 dias por mês, né? E porque realmente, né, é outro nível de impacto, assim. E a menina tem 20 anos, então ela mudar de rota, desistir da medicina, e aí a gente tem que fazer esse quadrado. A pessoa da internet talvez possa fazer isso. Aquele aluno daquela escola que estudou anos e anos para passar nunca vai ter essa coragem, Sim. porque ele não vislumbra outra opção que não seja realmente o curso de medicina, por exemplo. E hoje, quando a gente pensa que a gente tem mais influencer do que cachorro caramelo na rua, né? Assim, mais influencer do que professor, né? Isso é sedutor, né? Para a pessoa falar, eu quero viver disso, eu prefiro isso a fazer qualquer outra coisa, né? Prefiro trabalhar com isso. E aí ela vai ver que não, nem todo mundo que é influencer na verdade, essa pessoa que vai ganhar muita grana com stories, né? Às vezes a pessoa fica ali lutando e nunca vai conseguir chegar lá.
né? O que também deve gerar muita ansiedade, eu imagino, né? E é exatamente por isso, né? Porque vem essa questão do TikTok, né? Instagram e o WhatsApp, mas principalmente as redes sociais, né, onde as pessoas colocam uma vida, elas filtram o que elas vão colocar na vida delas lá. Não é a vida delas, é um filtro. Só que... Vida real, adoro. Você vai lá assim nas blogueiras, tá escrito assim, vida real. Nossa. Só que ela gravou stories 3 vezes pra postar. A risada, assim, combinada de ser naquele momento, né? Então, assim, é uma questão que um jovem que principalmente ainda não tem uma maturidade cerebral, uma autorregulação muito estruturada, ele vai olhar a vida daquela menina de 20 anos e que ganha 270 mil para postar uma publicidade no Instagram e fala assim, nossa, eu sou muito ruim, eu sou péssimo, né? Eu não vou dar conta, nunca vou ter isso, né? E a gente tem outros exemplos das redes sociais, por exemplo, a Virgínia Fonseca, que ela é mais conhecida, né? Casou com o Zé Felipe, que é um cantor sertanejo. Ela ficou conhecida no TikTok, né? Hoje ela tem 50 milhões, eu acho, de seguidores só no Instagram. Criou um patrimônio gigantesco, né, em cima da publicidade das redes sociais, e criou a própria empresa e tal. E eu vejo muitas pacientes falando assim, meu sonho é ser a Virgínia. Ser a Virgínia? Não é ser como a Virgínia, não, é ser ela, ter a vida dela, as coisas dela. E aí a gente perde um pouco do senso de realidade, porque aí a nossa vida de levantar, ir pra escola, depois trabalhar ou estudar, fica chata pra caralho, porque realmente fica. Porque você deslumbra aquela vida que o outro tem, parece ser muito mais interessante que a minha. Voltando ainda um pouco à questão do tema que a gente está abordando aqui. Eu queria falar sobre comorbidades, né? Talvez muita gente não saiba, mas as doenças mentais, nem sempre elas acontecem sozinhas. Aliás, na maior parte das vezes, elas vêm aí acompanhadas, né, de outras doenças. A gente pode falar um pouco sobre isso? Especificamente da ansiedade, quando a gente já está falando de um transtorno, né? A gente pode pensar, por exemplo, nas compulsões, né? Compulsão alimentar, compulsão de álcool, compulsão por outras drogas, compulsão por jogos. Vícios, de modo geral, são desencadeados como uma consequência da ansiedade, né? Então, ele não gera o transtorno de ansiedade, mas ele é a rota de fuga, né? Então, por exemplo, a pessoa está muito, muito ansiosa. Eu não consigo lidar com isso de outra maneira. Eu vou comer um pote de sorvete. Aquilo ali deu uma acalmada, né? Mas isso vai gerar outras consequências. Então, as compulsões, né, de modo geral, não só alimentares, são uma das principais intercorrências advindo de um transtorno de ansiedade, né? Principalmente. E aí a gente tem outras, essas comorbidades que estão ali associadas. Uma pessoa que é ansiosa e que a gente... É uma imagem de aceleração, né? Assim, parece que por conta da adrenalina no corpo, a gente tem a imagem de uma pessoa ansiosa muito acelerada. E a pessoa depressiva, por outro lado, a gente já vê como sendo uma pessoa encapsulada, né? Uma pessoa que está ali em posição fetal, casulo, sem dar conta de lavar o cabelo, né? Outro dia eu vi um podcast, uma moça depressiva contando do trabalho que é lavar o cabelo, assim. Eu fiquei muito chocado com isso. Mas não existe nenhum tipo de impedimento de uma pessoa ansiosa ser também uma pessoa depressiva. Não, normalmente elas podem até acontecer juntas, né? A ansiedade, por exemplo, levar a um estado depressivo, né? Voltando, por exemplo, ao exemplo das redes sociais. Eu idealizo muito alguém. Eu fantasio a vida dessa pessoa. E isso causa muita ansiedade na minha própria vida. Nossa, mas a vida da fulana é perfeita. A fulana tá viajando e eu tô aqui presa na minha cidade. Você vai ficando ansiosa por conta dessa questão de não ter aquela vida perfeita. E eu vou desistindo das coisas que me faz conectar à realidade, porque é melhor assistir a vida de outra pessoa, né? Principalmente na infância e na adolescência, onde a pessoa ainda não tem o senso de realidade, de que tipo, talvez a vida da pessoa não seja assim. Talvez ela tenha problemas, talvez ela
poste só uma parte da vida dele. Então, a pessoa realmente acredita que é aquilo, né? E aí, a ansiedade vai levando ela para depressão. Pode ser um estado depressivo, que tem ansiedade com estado depressivo, inclusive é super difícil de diagnosticar, porque as pessoas normalmente confundem. E tem um estado de depressão maior mesmo, que é quando a ansiedade vai agravando, a pessoa já entrou num transtorno grave, começa a desistir das coisas, do emprego, das relações familiares, da relação com os amigos, e aí ela entra mesmo numa depressão, num transtorno de depressão. E, assim, existem pontos em comum entre a depressão e a ansiedade? Né? Aquela coisa da ruminação que a gente estava comentando. Uma vez eu vi um psiquiatra falando que a ansiedade é uma ruminação sobre uma coisa que ainda não aconteceu, enquanto a depressão era exatamente uma ruminação sobre uma coisa que aconteceu. Isso como é que é? Acho que não necessariamente. A ansiedade, sim, é um estado de alerta com algo do futuro, então Certo. algo que vai acontecer, por isso que é tão mais frequente, né? A depressão pode ser algo que eu fico ansiosa por conta do futuro, olho para minha vida do presente, não gosto dessa vida de presente, Certo. nada me prega na vida, e aí eu entro no estado depressivo, né? Pode ser que venha coisas do passado e que se somem, passado, presente e futuro, mas pode ser só a vida, né? Vamos Entendi. pensar assim, alguém muito desanimado com a própria vida, começa a ver a vida dos outros como algo muito incrível. Ela vai, a gente fala anedonia, né? Desistindo de estar naquela vida que ela tem. E começa a estar presente na vida dos outros, e isso faz ela ir desistindo e desgostando dos laços que ela tem, das atividades que ela gosta muito, né? Então, acho que não é só um ruminar do passado, mas uma somatória de insatisfações com a própria vida, e às vezes não tem nenhum laço que prenda a pessoa na vida hoje, né? Entendi. A vida dela ou é sofrer pelo passado, em consequência de hoje e em consequência do futuro. De tipo, tá vendo? Se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez hoje a minha vida seria diferente e daqui seria diferente no futuro. Então é um pouco mais grave do ponto de vista de saídas mesmo, de luz no fim do túnel, né? Do que o transtorno de ansiedade. A gente na sala de aula tem muito contato com várias pessoas, né? Eu dou aula para adolescentes e eu tenho contato com vários adolescentes e, claro, cada um com a sua personalidade, né? Com as suas características e cada vez mais com laudos. Quer dizer, eu dou aula há 25 anos, eu nunca tive tantos laudos, né? Tanta gente laudada em sala de aula. Então, olha, o aluno fulano de tal tem TDAH. Hoje, muito comum, né? Isso é uma doença super típica, assim. O outro fulano foi diagnosticado com o transtorno bipolar. Nós temos esses alunos aqui que são TEA. A gente tem esses outros alunos aqui que tem um outro tipo de distúrbio. Tem essa menina que tem bulimia. Então, assim, são muitas... Hoje a gente tem que, como profissional, a gente tem que estar preparado para saber lidar com cada uma dessas peculiaridades, né? Então, um dia eu cheguei em sala porque não estava avisado, né? Porque a coordenação não conversou com a gente. E aí eu falei assim, mandei o menino tirar o fone de ouvido. Tira o fone de ouvido, isso não é hora de ouvir música, não. Né? Falei meio brincando, meio bravo, assim, porque eu não gosto de dar bronca nos meninos. E aí o menino falou, não vou tirar. Falei, como assim, né? O que tá acontecendo? E aí tirei o menino de sala. Aí depois eu fui saber que o menino tem TEA. Então o barulho da sala irritava ele demais. Então, com o fone de ouvido, ele conseguia diminuir um pouco aquele barulho externo, né? Para poder conseguir ficar ali na sala de aula. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre como essas doenças se relacionam com a ansiedade, assim. Todas elas têm um pouquinho de ansiedade em si. Como é que é isso? Existe a gente pode fazer esse tipo de afirmação? Se a gente pensa que a ansiedade é como a tristeza, como a alegria, como o medo, a gente sente ansiedade o tempo todo, né? Então eu posso sair de casa e pensar, nossa, entrei no carro, será que eu vou ser roubada? Será que vai acontecer um acidente? Será que... Isso é comum de seres humanos sentirem ansiedade.
Isso vale para crianças, adolescentes e pessoas adultas. O alto índice de diagnóstico vem com certeza de 2 fatores. As pessoas têm mais acesso ao conhecimento, então elas podem nomear aquilo que elas sentem. Então, a pessoa vê um vídeo no TikTok, porque no TikTok tem um monte de gente que faz diagnóstico. Se você tiver 4 de 5, você tem... Nossa, gente, perigo disso. TDAH. Então, acaba que o diagnóstico banalizado faz com que mais pessoas tenham diagnóstico, né? Eu lembro muito bem de uma professora minha na faculdade que ela falava assim, não sei onde as pessoas acham que déficit de atenção é um problema, é uma doença, é um transtorno, é diferente. Algo que 25% da população tem já é algo comum e normal, né? Porque a gente tá numa geração que tem milhões de estímulos ao mesmo tempo. Não é na época, na nossa época, a sua e a minha, que a gente ia pra escola, só tinha o quadro. Não tinha mais nenhum outro foco de distração. Sim. Era o quadro. No máximo, os meninos jogando na quadra. Isso. Faziam um barulho e você olhava. Só. Não tinha outros níveis de distração. Então, hoje tem um foninho, hoje tem o celular, hoje tem o tablet, hoje tem o computador. Assim, essa galera consegue fazer uma coisa que eu não dou conta. Se eu tenho que fazer uma atividade, eu tenho que parar para me dedicar àquela atividade. Eles estão lá conversando, fazendo atividade, fazendo tarefa em sala. Vamos lá, para de conversar aí. Quem quiser usar o fone de ouvido para fazer a tarefa, pode. Aí, 95% da sala ouve música e lê, interpreta texto e... Aí eu fico assim, como que é possível, né? Assim, na minha cabeça é muito difícil de lidar com isso. Assim, eu tenho que fazer eu faço um monte de coisa, mas uma de cada vez. E aí eu vejo esses adolescentes fazendo esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Isso não é ruim? Será que isso não... Isso é o hábito, né? Hábitos culturais. Então, hoje eu vejo muito comum a pessoa na televisão, vendo televisão com o celular na mão. Ela tá vendo a televisão e vendo o celular. Se você perguntar o que ela tá vendo na televisão, ela sabe. Né? Exatamente porque a atenção é mais flutuante do ponto de vista do que da concentração. E a gente aprendeu na nossa educação de que a atenção tinha que ser concentrada. Né? Então é mais fácil a gente concentrar em algo do que fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é como se a nossa atenção se dispersasse. Né? Então acaba que esse número de diagnósticos, além dos hábitos culturais novos que se desenvolveram com a internet, tem a falta de preparo de muitos profissionais, né? Que acham que vai diagnosticar, porque aí é também bom para a família, porque aí a família tem onde pôr o problema, né? É porque ele é isso. Sim. Né? Então a gente não vai pensar Fica bom para todo mundo, Fica né? bom para todo mundo. Às vezes o médico, o psiquiatra vai passar uma receita de um remédio que o laboratório ali ajudou ele, né? Falou assim, olha, se você indicar nosso medicamento aqui, vai ser bom, né? Exatamente. É aquela coisa toda, e no fim das contas está todo mundo ali dentro do mesmo problema. A mãe e o pai têm uma desculpa pro filho, como você estava falando, né? Sim. O filho está medicado, o médico passou o remédio que a empresa passou para ele, né? E a gente vive esse momento também de medicalização da vida, né? Sim, uma coisa vai gerando a outra, né? Então a gente para de pensar nos problemas sociais, por exemplo, de por que a gente tem tantas crianças e adolescentes adoecidos, e aí a gente passa e fala assim, não, a gente põe um remédio, né? Vamos levar para o psiquiatra ou para psicóloga, ela resolve e pronto. A gente não precisa pensar nas nossas responsabilidades enquanto pais, enquanto família, enquanto sociedade. Porque é cultural. A gente está numa onda cultural que a gente está produzindo pessoas adoecidas. Então, em vez de rever os nossos hábitos, é muito mais fácil a gente culpabilizar o indivíduo individualmente, passa um remedinho para ele, a gente está autorregulando as emoções dele e pronto, né? Pensando, por exemplo, hoje eu vejo vários pacientes, e comum ouvir isso, né? Tomar Vivance, que é um remédio psicoestimulante, né? Para trabalhar. Eu quero trabalhar muito, vamos tomar Vivance, porque aí eu consigo trabalhar 40 horas seguidas sem estar cansado, né? Então, a própria banalização dos medicamentos quanto dos diagnósticos fizeram com que a gente tivesse esse boom e realmente a gente não sabe quem tem, de fato, o transtorno, que não é uma doença, é um transtorno, né? Então, a pessoa funciona daquele jeito.
E quem não tem, de fato, pra gente agir. Então, todo mundo tem. Então, se todo mundo tem, é comum, né? São novas características das pessoas. Eu acho que, assim, quando a gente tem um transtorno, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu acho que o suporte psicológico é um ganho. Hoje, felizmente, na sociedade a gente vê mais e mais pessoas procurando, né, o apoio psicológico. Eu me lembro de você falar, Rainara, que assim, o último estágio é o psicólogo, né? Assim, a última pessoa a ser procurada. A pessoa está com um problema, tem todo mundo antes que ela procura, que não resolveu, até chegar no profissional, que seria a pessoa mais indicada para lidar com aquilo ali, né? E eu considero esse apoio psicológico super relevante mesmo, porque para uma pessoa, por exemplo, que sofre com um transtorno, como, por exemplo, déficit de atenção, né? O déficit de atenção, e aí eu posso falar por experiência própria, é aquilo de você estar concentrado fazendo uma coisa e aí de repente você se toca que tem que fazer outra coisa, né? E aí você começa a fazer aquela outra coisa sem ter terminado aquela primeira. E aí você esquece de voltar na primeira para terminá-la e começa a fazer uma terceira coisa, que tem vou ouvir uma música. Não, mas deixa a música para depois, termina aquela primeira coisa primeiro, né? E aí quando a gente vê, a gente tá assim, sem saber o que fazer primeiro, né? Assim, como resolver esse tanto de foco de incêndio que eu coloquei aqui, né? Eu acho que falta rotina, às vezes, para as pessoas poderem se organizar nesse sentido, né? Falta rotina, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Nasce a Dopamina, alguma coisa do tipo, que ela é uma psiquiatra e ela fala muito sobre essa questão da frustração e do prazer, né? Como a gente precisa fazer as coisas prazerosas. E rotina é chato. Rotina é chato, todo dia fazer a mesma coisa. Sim. Igual, por exemplo, você tá falando de atividades que a gente precisa fazer. Hoje a gente faz tudo no celular. A gente acessa as redes sociais, a gente trabalha, a gente responde os nossos amigos, a gente trabalha no banco, mexe com coisas, paga boleto, namora, tudo no celular. Então você pega o celular aqui, aí tem 30 mil notificações de várias coisas diferentes. O fulano lançou tal álbum no Spotify. Aí você fala, vou olhar. Só porque você tinha entrado pra pagar um boleto. E aí você esqueceu de pagar o boleto. Aí você fala, nossa, eu devo ter TDAH, porque eu esqueci de pagar o boleto. Mas como que você esqueceu? Sendo que estava tudo concentrado aqui. Então, realmente, a disputa de estímulos, qual que é mais prazeroso? Ouvir o álbum novo, que o Spotify viu que você já ouviu anteriormente do mesmo cantor. Ou ir pagar o boleto no banco. Fica óbvio, né? Fica óbvio. Então, essa questão de como a gente funciona pelo prazer, muito mais do que pela rotina, pela necessidade, né? Eu sempre falo isso para alguns pacientes meus. A gente, na vida adulta, a gente não faz as coisas porque quer. A gente faz porque precisa. Até as coisas que a gente faz porque quer é dentro de um espectro pequeno. Então, por exemplo, eu queria socar a cara de alguém. Porque ela me fez eu não vou socar a cara dela. Existe uma regra que fala que eu não posso socar e bater nas pessoas porque isso é violência, né? Então eu vou pensar, nossa, eu queria socar a cara de alguém. Aí você fala, não, olha, então você foi desrespeitoso comigo, né? Você ultrapassou os meus limites. Mas é muito, o que vem de vontade é socar a pessoa. Mas é claro que a gente, enquanto sociedade culturalizada, que tem regras, a gente precisa seguir. E principalmente as crianças aí e adolescentes têm muitas dificuldades de lidar com essa autorregulação de o que é prazeroso e o que é necessidade. Então, eu preciso ler um texto aqui para eu apresentar um trabalho. Mas aí tem as notificações do TikTok aqui que a fulana postou vídeo. Eu vou ver o vídeo. De repente você ficou 2 horas rolando a For You, olhando vídeos aleatórios, em vez de ter lido o texto que você deveria ter lido. Então, é uma disputa muito injusta, né? Da necessidade e do prazer. Faz muito sentido a gente pensar que antes do celular, os momentos de ócio eram mais bem aproveitados, né? Então, assim, me lembro de na adolescência, não tinha celular, né? Adolescente não usava celular naquela época. Então a gente tinha que ir até a casa das pessoas, a gente tinha que se deslocar até a casa das pessoas, a gente tinha que ligar, né, assim, falar pelo telefone ali, tinha que se encontrar ao vivo,
né? O Facebook ali, o Instagram era ao vivo, a gente se encontrava e a gente passava muitos momentos sem fazer nada, né? Mas era um sem fazer nada produtivo, porque aí a gente estava se conhecendo, a gente estava trocando ideias sobre as nossas frustrações, a gente estava se descobrindo, né? Então era um outro contexto. Hoje existe, parece que uma síndrome de jovens presos no quarto, assim. Eu acho que a violência também é um fator que a gente falando, né? Que não é uma questão individual, é uma questão social de novas culturas e hábitos novos. Então, os pais da década de 80 e da década de 90 que têm filhos hoje têm muito medo da violência, né? Então, eu tenho vários pacientes que os pais não deixam, tipo, andar de Uber pra ir fazer tal coisa de dia, meio-dia, porque é perigoso, né? E eles têm 22 anos. E não pode andar de Uber porque é perigoso. Então, assim, a questão é como os pais, com medo dos filhos viverem uma situação de violência, né, de abuso, de roubo e etc., preferem que eles fiquem dentro de casa porque é seguro. É aquela ideia de que se está dentro de casa está seguro, que era uma ideia da década de 90, da década de 80. Se está em casa, está seguro, né? Só que hoje, com a internet, os jovens correm muito mais risco dentro da internet, em casa, dentro do quarto, do que fora de casa, né? Até porque eles têm muito medo de se expor, muito medo de socializar. Então, a questão de falta de identificações fora. Eu sempre pergunto para os meus pacientes quando eu começo a atender, quem que é seu ídolo, sua referência? Que era uma coisa comum pra gente da década de 90. Sim. Eles não têm. É tipo assim, influencer tal, eu quero ter a vida dela, ou eu quero viver como ela. Alguém da sua vida, um professor. Alguém que é inspirador, né? Alguém que você se inspira, né? Eu me inspirei muito nos meus professores. Sempre me inspirei muito neles. Então, assim, pessoas da vida real, pessoas que você conhece, que você fala, nossa, essa pessoa é tão estudiosa, tão dedicada. Ela é uma pessoa que me inspira. A gente não tem mais isso na realidade, porque as pessoas não convivem mais na realidade, né? Então, é sempre a referência de alguém que elas conhecem pela internet que tem um filtro. Dando características específicas que eles têm acesso. E tem outra coisa que a gente pode colocar nisso aí, que é o fato de a gente viver momentos cada vez mais transitórios, né? Então, aquela ideia de a gente esperar um artista lançar um disco pra gente ouvir o disco inteiro, decorar as letras das músicas e levar o disco para casa do amigo, gravar uma fita ou mais recentemente um CD ou um pendrive para poder passar para outra pessoa e tal. Acabou, né? Assim, as bandas nem lançam discos mais, assim, é uma música. E é uma música que, assim, nossa, nesses 3 meses é tipo a música mais importante do mundo. E daqui a um ano a gente não lembra mais dessa música, não sabe mais o que é. Eu acho que isso também alimenta, né? Essa instabilidade, essa ansiedade, esse medo, né? Por isso que é uma geração ansiosa. A gente tem que falar assim, a gente não tá vivendo num momento de epidemia de ansiedade. A gente vive num momento em que a gente tem uma geração ansiosa. Quem são essas pessoas? Uma geração ansiosa, né? Por quê? Porque tudo é muito acelerado. Então, por exemplo, os jovens odeiam escutar áudio em velocidade normal. Tem que ser 2x. Sim. Eu nem entendo um áudio em 2x. Se puder diminuir a velocidade, a gente quer, né? Exatamente, para falar bem pausadamente. Então, assim, para eles tem que ser tudo muito rápido. Então, por exemplo, por que a ansiedade gerada de alguém não responder a mensagem? A gente mandava um e-mail. Se a gente ia ser respondido, nem sabia se a pessoa tinha recebido o e-mail, se não. Eles mandam uma mensagem, deu 2 risquinhos lá que a pessoa recebeu. Por que a pessoa não respondeu? A pessoa entrou no online. Nossa, a pessoa tá online, por que ela não respondeu? Ela deve ter respondido outra pessoa e não me respondeu. E aí aquilo vem gerando tanta ansiedade, que a pessoa, de repente, ela vive todos os dias dela imerso naquele sentimento de que vai acontecer alguma coisa ruim, alguém vai fazer alguma coisa comigo, e as pessoas não atendem minhas necessidades quando elas precisam ser correspondidas. Então, por isso que tudo é muito rápido. A música é muito rápida, numa série, um filme. Não consigo ver séries longas. Nossa, eu falei, gente, eu amava série de 20 temporadas. Não, que... 24 episódios, né? Por de uma hora. De uma hora cada é. episódio. E não querem. É que é tudo rápido, porque
tudo é muito rápido. E é exatamente por conta do prazer que tá ligado, né? Então, algo que demora muito para eu ter, tem um retorno prazeroso muito distante, né? É reforçador a longo prazo, muito a longo prazo. E eu quero agora. Eu não quero ter algo daqui a 1 ano. Eu quero ter algo agora, nesse momento. E aí, se eu não tenho, eu me frustro com a realidade. E aí, eu fujo da realidade. E aí, vou pro campo do virtual, que lá a satisfação é imediata. Se eu postar uma foto lá, eu vou ter 30 curtidas no Stories. Pronto. Um prazerzinho ali imediato, né? Gostaram da minha foto. E isso lá no cérebro, assim, você tem ali uma dosezinha de recompensa, né? Dopamina. Você recebe ali a sua moedinha, né? Exatamente. E a gente tá refém da dopamina. E aí a gente fica buscando isso o tempo todo, né? O tempo todo, em todas as coisas. Sejam desde do mini, assim. Eu morro de rir, assim, ouvindo algumas pacientes falando assim, ai, ele viu meu stories, não curtiu. Eu falei, tá, o que vai mudar ele curtir seu stories? Ah, não, significa que ele gostou. Eu falei, mas ele pode ter gostado e não ter curtido? Né? Não significa que a curtida significa gostei. Mas aquele coraçãozinho lá me diz algo que me deixa feliz, que me deixa satisfeita, que não vai gerar um sentimento de rejeição ou de que a pessoa me ignorou, por exemplo. São os códigos, né, assim, de linguagem que a pessoa acaba interpretando, porque se a ferramenta apresentou aqueles símbolos ali, elas começam a se ligar. Eu me lembro de uma conversa com uma amiga que falava assim, eu não aguento mais foguinho. Como assim foguinho, né? Ela, eu posto os stories lá, super gata e tal, e os caras ficam me mandando foguinho e nada de conversa, nada de virar. E aí, assim, eu fui entender que, tipo, tem todo um texto por trás disso, né? Tem toda uma história por trás daquilo ali, porque existe uma expectativa, existe uma ansiedade, né? De que aquela exposição vire alguma coisa. Sim. Pô, tô aqui postando uma foto toda gata e nada, e foguinho, né? Tipo assim, eu fiquei achando isso super engraçado, apesar de ser sobre o sofrimento dela, mas assim, de como a gente tem adaptado e de como a gente tem criado novas linguagens para poder lidar com essa nova realidade também, né? Eu tava lembrando disso enquanto você tava falando e pensando, a atividade das pessoas nas redes sociais está pautada muito por como o nosso cérebro começa a entender, né? E de como a gente fica viciado nessas coisas. É por isso que a gente volta o tempo todo ali, né? Exatamente. É viciante, né? E aí a questão é que o mundo virtual fica muito mais interessante do que uma vida de rotina, uma vida normal, uma vida que você levanta, toma café, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer suas obrigações do dia. Tá, mas a fulana tá na Grécia, postando foto na Grécia e tá todo mundo comentando e pondo coraçãozinhos. Nossa, a vida dela é muito melhor que a minha. E aí, a ansiedade gerada por essa comparação, né? Porque a gente comparava também, a gente sempre comparou na nossa vida, normal, né? Na minha época era revista Capricho. Revista Capricho, a gente via as capas da revista e falava, nossa... Mas era muito distante, né? Era uma modelo, uma atriz muito famosa. Que você nunca ia acessar, né? Nunca, era uma coisa muito longe da realidade. E hoje não, hoje é a amiga da sala que viralizou um vídeo no TikTok dançando. E aí agora ela é uma celebridade. E aí, isso ia acontecer comigo também. E sem contar que, assim, às vezes as próprias pessoas que a gente segue respondem, né? A pessoa manda uma mensagem, faz um comentário ali, às vezes exagera no comentário, inclusive, para ser visto, né? E de repente a pessoa responde, né? Assim, houve de fato uma aproximação virtual nesse sentido, né? Sim. Eu acho que a gente tem que... Eu estava até lendo alguns artigos esses dias sobre isso, né? De como que a gente deve parar de falar de vida real e vida virtual. Porque a vida virtual é a real. Agora, né? A gente saiu da realidade para o virtual e agora é o virtual que gera consequências na realidade. Sim. Então, uma pessoa viralizou na internet e agora todo mundo sabe quem ela é. Aquilo vai gerar consequências para a vida dela, né? E para todas as pessoas que acompanham ela no virtual e na realidade, né? Então, por que o influencer é a profissão da moda em alta hoje, né? Porque todo mundo quer influenciar as pessoas. E funciona, né? Se alguém posta o joguinho do tigrinho lá,
maldição, maldito o jogo do tigre, A não pessoa- joguem. Não joguem, isso é balela. Coisa do capeta, não vai. A pessoa acredita, por quê? Porque a influencer fulana de tal, que é super rica, tem uma vida super massa, postou que joga. Então eu vou jogar também. E ela filma, olha, deu certo aqui agora, gente. Exatamente. Exatamente. Ela filmou que ganhou dinheiro, então você vai ganhar também. É só você ir lá e acessar a plataforma, né? E ainda coloca acima de 18 anos, como se, né? É porque, Como assim, se fosse- a pessoa de 17 vai falar, nossa, não vou entrar porque, assim, tá dizendo que é só acima de 18 anos, então né? eu sou muito responsável. E eles né? vão pedir todos os dados, né? Todos os meus documentos, vão pedir uma foto pra... né? A pessoa fala... Talvez tem fosse 18. até, talvez fosse, assim, a gente quer fazer um documento, por exemplo, pelo site do gov.br, que é a nossa nova identidade, assim, né? É trabalhoso, é muito trabalhoso, é foto, afasta a câmera, aproxima, é digital, é senha, não sei o que lá. Super complicado pra gente conseguir isso, mas pra gente poder perder dinheiro, pra gente perder nossa sanidade mental, é isso aqui, É né? muito rápido. Tá tudo muito fácil, tudo à mão. né? E essa é a dificuldade de, talvez, a gente criar mecanismos e até políticas mesmo sociais, de pensar o que a gente vai fazer com esses jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, para vislumbrar algo a longo prazo e não a curto prazo. Eu não quero estudar para eu ter um emprego bom daqui 10 anos. Eu quero ficar postando coisas no meu Instagram hoje e as marcas me verem como uma influencer e de repente eu tô ganhando dinheiro agora, com 12 anos, com 14 anos. E não lá aos 30, igual a gente, aos 30 anos, a idade do sucesso. Não. Para esses meninos, 18, 20 anos é a idade do sucesso. Já tem que estar assim no auge Bombando, da né? carreira e ganhando muito dinheiro e comprando imóvel e abrindo empresas, né? Porque essa coisa do empreendedorismo também é uma coisa que é muito em alta. Então as pessoas não querem ir para a faculdade. Elas não querem fazer um curso superior. Elas querem empreender, ganhar muito dinheiro, porque vai dar certo todos os negócios. E elas vão ter uma virada, um boom na vida delas. Aproveitando isso que você falou aí, só um dado, tá, gente? Pesquisa recente mostra que 70% dos trabalhadores hoje preferem carteira assinada. Tá, fica a dica, assim, só para você pensar um pouco sobre isso daí também, né? Mas, Rainara, vamos tentar pensar agora numa coisa de, sei lá, estratégia para a gente poder fugir disso, para a gente poder saber lidar melhor com a nossa ansiedade. O cara que vai, a menina que vai fazer vestibular, que vai fazer Enem, né? Assim, como é que a gente lida com a ansiedade? Que tem alguma estratégia, assim, que a gente pode adotar no dia a dia? Além, é óbvio, né, de procurar a atenção psicológica. Se você é uma pessoa que tem menos grana, você pode buscar no SUS o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, né? Em que você vai ter apoio também. Lembrando que salve o SUS, né? Somos super a favor do SUS aqui, todos concordamos. E se você tem condições, procure uma ajuda de um profissional, porque é alguém que pode diminuir a sua dificuldade de lidar com esse transtorno, né? No caso de uma pessoa ter transtorno de ansiedade. Já que a ansiedade todo mundo tem, como a gente aprendeu aqui hoje, né? Mas tá, eu estou sofrendo muito com ansiedade. O que eu posso fazer no meu dia a dia, assim, para tentar diminuir isso? Bom, então vamos pensar. Se a ansiedade é um mecanismo de defesa de um estado de alerta que me deixa inseguro com o dia de amanhã, né? Então, é diferente, por exemplo, amanhã eu vou viajar. Eu não durmo, porque eu vou viajar amanhã. Mas eu viajo de vez em quando. Se eu tivesse que não vou dormir porque amanhã eu vou trabalhar, eu não ia dormir nenhum dia. Porque é exatamente esse fato da gente estar em estado de alerta. Então, ter uma rotina bem estabelecida. É muito chato ter uma rotina. É muito chato, mas a gente faz porque precisa fazer. Então, ter uma rotina bem estabelecida. Saber o que você vai fazer amanhã. A gente, da década de 90 e 80, usa agenda. Eu sei que vocês não usam, vocês usam tudo no celular. Então, por exemplo, ter uma organização, né, na agenda sobre que horas eu vou acordar, que horas eu vou dormir. Não é a hora que o sono vir, é a hora que eu vou deitar. Porque não vai vir. Não vai vir, Assim, porque é muito mais interessante ficar na internet olhando um monte de coisa. Assim, se a gente deixar as telas ali, a gente ainda tem luz dentro de casa, que é artificial, né? Que vai atrasar nosso sono também, né? Sim, exatamente. Desculpa, continua. Então, ter uma rotina, um horário. Eu acho que o principal, ter um horário para dormir e um horário para acordar.
Por quê? Porque tendo um horário para dormir e um horário para acordar, todo o resto vai se regulando. Então, você vai tomar café da manhã, vai ter mais ou menos ali um horário para almoçar, um horário para jantar, porque você tem que dormir. Então, eu penso que ter um horário para acordar e um horário para dormir já ajuda muito. Principalmente em tempos de estudar em casa, de home office, né? Muita gente estuda de casa, não vai para um cursinho, por exemplo. Então, porque a rotina de sair de casa ajuda. Se você tá em casa, você faz a sua rotina. Então, é muito mais difícil a gente seguir ali essa coisa de hoje eu tô dormindo, amanhã eu vou fazer isso e isso. Tá tudo na agenda. Tranquilo, não vou preocupar. Agora, quando você dorme e fala, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu tenho que entregar teu trabalho. Nossa, eu não anotei que eu tenho que entregar. Nossa, eu não falei com fulano que a gente tem que fazer tal coisa. Nossa, eu tenho que fazer compra. E aí, você só lembra na hora de dormir, porque você deitou, você parou. As outras coisas que estavam puxando a sua atenção, diminui. Então, tudo que você tem que fazer vem na sua memória na hora de dormir. E isso te impede de pegar no sono. Então, ter uma rotina bem estabelecida te ajuda a não ficar pensando o que eu tenho que fazer. Porque você já sabe o que você vai fazer. Sim. Porque você já anotou, porque você já digitou, porque você já deixou isso registrado de alguma forma, né? Então, ter uma rotina bem organizada, eu acho que faz a gente sair do estado de alerta e vai para o estado do hábito ali. Certo. Isso que é um hábito, né? Além disso, pensando na dopamina e na questão do prazer que a gente precisa ali para manter uma atividade. Em vez de pensar assim, o prazer vai vir quando eu passar no Enem, quando eu entrar na faculdade. O que eu posso fazer hoje para deixar o meu dia melhor, né? O que hoje... é ir para fazer uma atividade física, é ir fazer uma caminhada no parque, ver umas árvores, tomar uma água de coco. Porque a gente acaba indo fazer coisas prazerosas, indo para telas. E aí a gente acaba piorando o nosso estado de ansiedade, de alerta, porque a gente tá ali vendo o outro fazendo 1000 coisas e a nossa vida tá muito chata. Então, como inserir coisas mais interessantes na sua vida que também te dão prazer? É ir ler um livro no parquinho do condomínio, é ir ouvir uma música em outro espaço que não seja dentro de casa. Então, acrescentar atividades que são prazerosas, mas que não vai vir daqui a um ano. Vai vir hoje, no final do dia, ou amanhã. Atividade física tem isso, né? Assim, às vezes a gente odeia fazer atividade física, mas no momento que a gente tá lá, em algum momento parece que dá uma dosezinha de alegria, assim, inesperada. É um shotzinho de dopamina que a gente tem ali, né? Exatamente. Então, recomendo, né? Façamos atividade física. Tenta escolher uma coisa que você gosta. Às vezes você não gosta de uma modalidade, mas hoje a gente tem disponibilidade de tanta coisa, né? Que você vai conseguir. Além de escolher uma coisa que você gosta, você ainda vai ter, né? Esse shotzinho, Exatamente. Produzir essas dopamina ao longo da semana, em vez de só na sexta-feira, porque aí a pessoa também fica esperando na sexta-feira loucamente. Fica sextou. Nossa, eu só vou ser feliz na sexta. Por quê? Porque falta recursos durante a semana, né? Durante ali, eu fiz uma coisa que eu queria, eu li um livro que eu queria, eu ouvi um áudio que eu queria, ou eu dei uma volta no parque à noite, ou passei com o cachorro, né? Então, essas coisas que a gente pode fazer no cotidiano, que são prazerosas, porque a gente tá, em vez de focar no grande, na grande coisa, quando eu entrar, quando eu tiver aquele emprego dos sonhos, quando a gente vai pro pequeno, pro detalhe, e é o detalhe que vai mantendo a gente ligado à vida. É o amigo que a gente vai ver, é a amiga que a gente vai tomar café mais tarde. Então, é essa pequena coisa que a gente vai fazendo no cotidiano que vai fazendo a gente se vincular ao presente de fato. E não ficar pensando só no futuro, que é isso que desperta a nossa ansiedade. Então, assim, a gente não precisa de muito dinheiro, a gente precisa de disposição para querer sair desse estado constante de alerta. E aí a gente tem que se disciplinar também, né, sobre, por exemplo, essa quantidade de telas, essa onipresença em todas as redes sociais, né? Eu acho que é diminuir um pouco isso. Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito na minha ansiedade foi desativar as notificações. Então eu deixei a notificação ali de um banco para controle financeiro, deixei uma notificação ali do WhatsApp e só, eu não tenho notificação das outras redes sociais. Se eu quiser saber da atividade lá, eu tenho que ir até lá. Mas para eu ir até lá, eu preciso me estimular para isso, né? E aí tem outras coisas para a gente fazer, tem outras atividades que a gente pode cuidar.
Então, veja, eu acho que não é um papo aqui de ser contra a rede social, de levantar uma bandeira que a gente tem que parar de acessar a rede social. Acho que nada disso, né, Renata? Nada disso. A gente tem que estar inserido no mundo e criar laços, até porque os laços hoje acontecem muito mais nas redes sociais, né? Porque a gente não tem tempo na correria do dia a dia, então acaba que os laços ali nas redes sociais ajudam. Mas a vida não deve ser só nas redes sociais, não deve ser só no campo da internet. A vida é agora, nesse momento, na realidade. E ela é muito melhor quando a gente está aqui, no real, no físico, no toque, no olho a olho. É completamente diferente. A gente acabou desenvolvendo aí com essas tecnologias todas, né? E a gente tendo tudo na palma da mão, a gente desenvolveu essa nomofobia, né? Esse medo pavoroso de ficar sem o celular. De estar longe, por exemplo, de um carregador e o celular está com 10% de bateria. Né, de não saber se está acontecendo alguma coisa porque eu não posso olhar o celular nesse momento, né? Acho que a gente precisa superar um pouco isso, porque não tem que ser o celular que controla a gente, né? Deve ser o contrário, é a gente que tem que ter controle sobre isso, porque afinal de contas a nossa vida, a nossa saúde mental são mais importantes, né? Com certeza. Bom, a gente está terminando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, você quer socar alguém? Tô brincando, não precisa responder. Eu acho que sim, todo mundo quer, né? Em algum momento sim. Ninguém especial nesse momento aqui. Deixa eu pensar na minha lista aqui, né? Alguma coisa desse tipo. Eu tenho, na minha lista tá claro aqui. Galera, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um bate-papo maravilhoso, amei mesmo. Espero que a gente possa ter um outro momento pra gente poder falar de outros temas. Espero que você tenha gostado também. E suas últimas palavras aí pro pessoal. Foi um prazer pelo convite, obrigada pelo convite, foi muito bom o nosso bate-papo, foi bem divertido, bem leve, acho que esse era o jeito da gente comunicar um pouco. Então, eu acho que o que fica de quando a gente pensa em ansiedade, depressão, e principalmente no movimento de saúde mental entre crianças e adolescentes, é a gente voltar a resgatar algumas coisas da história, da nossa cultura, por exemplo, fazer pamonha. Né? Pamonhada. Eu não sei fazer pamonha, mas eu penso, e se morrer essa tradição? Eu vou ficar muito triste que eu tiver velha, eu não vou ter uma pamonha. Sim. Então, assim, não é um apego aos tradicionalismos, mas é resgatar um pouco da nossa história, da nossa cultura, que tá para fora das redes sociais, que tá para fora da internet, tá aqui na realidade, de fato. Porque a realidade, por mais que agora a gente tem, né, uma soma das duas coisas, estar na realidade é muito importante, estar no presente é importante. E é isso que faz a gente evitar a gente chegar a um transtorno de ansiedade, entrar num estado depressivo, né, numa depressão de fato. Então, é viver a realidade. E se caso esteja muito difícil para você viver sua realidade, busque ajuda. Converse com um amigo, um professor, um parente, um profissional. Só não fique sozinho, porque a solidão é um dos nossos maiores problemas em saúde mental. Porque um ótimo tema para a gente falar no próximo encontro, solidão e solitude, né? A questão de como a solidão vai fazendo a gente desencadear um monte de adoecimento, principalmente porque a gente é seres humanos, a gente aprendeu a falar exatamente para viver em relações. Então, somos sujeitos relacionais. É isso, gente. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe a gente aí para você ver os outros podcasts, os outros temas super interessantes que a gente tem para trabalhar. E num próximo momento a gente se vê aí, tá bom? Valeu!